No silêncio opressor do Egito antigo, uma nação construída sobre a glória de reis deuses e o temor aos céus, algo extraordinário começou a se mover. As pirâmides vigiavam o deserto com seus olhares eternos. Os templos ressoavam com cânticos a divindades esculpidas em pedra. Mas agora, o Criador do universo preparava-se para desferir seu juízo. Não era apenas um confronto político entre um homem chamado Moisés e o poderoso faraó. Era um embate cósmico. Era o Deus vivo, invisível, eterno, o Deus de Israel, em guerra aberta contra o panteão do Egito. A história começa muito antes das pragas. Começa com um chamado no deserto. Moisés, um homem exilado, pastor de ovelhas, vê uma sarça que arde, mas não se consome. Diante daquele fogo sagrado, ele ouve a voz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ali Deus se revela, não como mais um espírito entre tantos, mas como o Eu sou o que sou, aquele que existe por si mesmo, que não depende de ninguém, que reina soberano sobre o tempo, o espaço e toda a existência. Deus envia Moisés ao Egito com uma missão impossível: libertar um povo escravizado, sob o domínio de um império cruel, guiado por um rei que se julgava um deus. Faraó não era apenas um monarca, ele era adorado. Era filho de Ra, o sol, encarnação da divindade. E então, o confronto começa. Não com espadas, mas com sinais. Não com exércitos, mas com pragas. Cada uma carregada de simbolismo. Cada uma direcionada contra uma divindade egípcia. Cada praga, uma humilhação pública dos ídolos. Um golpe direto no coração religioso do império mais avançado da antiguidade. Primeira praga: o Nilo tornado em sangue. O Nilo era vida. Era adorado como deus Api. Era a artéria do Egito. Suas cheias eram celebradas com festas religiosas. E agora, ao comando de Moisés, as águas do rio se tornam sangue. Um vermelho escuro, denso. Peixes sobem mortos à superfície. Um cheiro de morte se espalha. A água torna-se imprestável. Poços são cavados às pressas. O Egito entra em pânico. É a primeira sentença. Deus declara que a fonte de vida dos egípcios, sem ele, é apenas morte. A divindade do Nilo é calada. Segunda praga: invasão de rãs. Das águas poluídas surgem milhões de rãs. Elas pulam pelas ruas, invadem os palácios, entram nos quartos, sobem nas camas. Nada escapa, nem os mais ricos, nem os mais humildes. Requet, a deusa da fertilidade, representada com cabeça de rã, era símbolo da vida que nascia com as águas. Agora sua imagem é corrompida. O que era venerado torna-se asqueroso. Aquilo que representava prosperidade torna-se um fardo insuportável. Deus revela o quão frágeis são os ídolos quando confrontados com sua presença. Terceira praga: piolhos do pó da terra. Sem aviso, Moisés ordena a Arão que toque o pó da terra. E o pó se transforma em enxames de piolhos. Eles cobrem homens e animais. Entram nos cabelos, nas roupas, nos olhos. É impossível escapar. É um golpe contra Geb, o deus da terra. Até os magos do Egito, que até então imitavam os sinais, se curvam e dizem: isto é o dedo de Deus. Reconhecem que há um poder maior, incontestável. A magia é desmascarada. Quarta praga: moscas venenosas. Súbito, o ar se enche de zumbidos. Moscas carniceiras invadem cada espaço. Suas picadas ferem. O Egito inteiro é tomado por elas. Menos a terra de Gósen, onde habitam os hebreus. Pela primeira vez, Deus separa. Ele faz distinção entre os seus e os egípcios. A praga é um ataque direto a Watit, deusa protetora, representada por uma mosca. A atmosfera do Egito, antes considerada pura, agora é pútrida. Quinta praga: morte dos rebanhos. A peste vem com força. Gados morrem aos milhares. Vacas, camelos, ovelhas caem sem vida. O Egito chora. Hathor, a deusa vaca, símbolo da maternidade, não responde. A economia desaba. Os campos se tornam cemitérios.
A imagem da fertilidade é destruída. O Egito não tem mais sustento. Deus derruba os pilares da força econômica e espiritual do império. Sexta praga. Úlceras e feridas cinzas lançadas ao céu tornam-se pó que se deposita sobre o povo, causando feridas abertas. Homens gritam. Os sacerdotes, antes puros, não conseguem mais ministrar nos templos. Estão imundos. Nem Imhotep, deus da medicina, pode curar. A carne do Egito apodrece. A ilusão da perfeição corporal cai por terra. Deus mostra que só Ele tem poder sobre o corpo e a alma. Sétima praga. Granizo e fogo do céu. O céu ruge. Raios cruzam as nuvens. Granizo misturado com fogo cai sobre as plantações. Árvores quebram. Homens correm desesperados. O caos é total. Nem Nut, deusa do céu, nem Ísis, deusa das colheitas, se manifestam. Deus fala com trovões. É o juízo descendo do alto. Os que ouviram a advertência de Moisés e recolheram seus servos foram poupados. Os demais perecem. Oitava praga. Gafanhotos devastadores. Um vento oriental sopra. Uma nuvem escura surge no horizonte. São gafanhotos, incontáveis. Eles devoram tudo o que resta. Nenhuma folha, nenhum fruto sobrevive. O Egito transforma-se num deserto. Set, deus das tempestades, protetor das colheitas, é desonrado. O orgulho agrícola do Egito é arrasado. Não resta beleza, só miséria. Nona praga. Trevas palpáveis. 3 dias de escuridão total. Trevas que podem ser sentidas. Ninguém se move. Há medo, há pavor. Ra, o Deus Sol, não aparece. É uma humilhação sem precedentes. Enquanto o Egito vive o terror da noite perpétua, em Gósen, há luz. A diferença é gritante. Deus ilumina os seus. E o restante vive na sombra da morte. 10ª praga. A morte dos primogênitos, o clímax. A meia-noite chega. Um silêncio sobrenatural cai sobre a terra. E então, o grito. Um por um, os primogênitos egípcios caem. Desde o filho de Faraó até o do mais simples servo. Nem os animais escapam. O lamento é coletivo, mas nas casas marcadas com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entra. O juízo passa. É a primeira Páscoa, um ritual que antecipa o sacrifício supremo, o cordeiro sem mácula, imolado, o sangue colocado nos umbrais. A morte, impedida de entrar, anunciava um futuro em que o próprio Filho de Deus seria o cordeiro, e sua cruz, o novo umbral. O sangue de Cristo, a marca que livra da condenação eterna. Faraó, finalmente quebrado, libera o povo. Mas Deus ainda tem mais a mostrar. O Mar Vermelho ainda se abrirá. O exército egípcio ainda será afogado. A libertação será total. As 10 pragas foram mais que sinais. Foram proclamações divinas. Cada uma declarava: Eu sou o Senhor. Os deuses do Egito foram julgados. O poder humano foi reduzido ao pó. A glória do Eterno brilhou. E até hoje, o mundo inteiro conhece a mão poderosa do Deus que liberta. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aquele que julga com justiça. Aquele que envia o cordeiro para que o juízo passe e a liberdade comece.